Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Temos o prazer de receber aqui novamente Luciano, da BQuest. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. O mestre dos investimentos, o mago dos investimentos. Hoje vamos falar sobre previdência privada, né, Luciano? Vamos lá. Um assunto que você adora, né? É excelente. Gosto muito. Beleza, vamos embora. Vamos falar sobre PGBL, VGBL e a importância da previdência privada. Por que você indicaria uma previdência privada? E para quem? Então, Rodrigo, a partir de 2001, a lei complementar da SUSEP, ela abriu o mercado de previdência para gestores independentes, não só apenas bancos. Então, a previdência deixou de ser um produto apenas bancário para ser um produto que pudesse ser lançado, aprovado e comercializado por grandes gestores do mercado. Então, os grandes gênios, os profissionais do mercado, que vou te mencionar um aqui, do Adam, da gestora Adam. O Luiz Stuberger, ele era do mercado. Que é o Fundo Verde, né? Do Fundo Verde. Todos eles que vieram de banco de mercado fundaram as suas próprias gestoras e lançaram não só os seus fundos, né? Mesmo antes da lei complementar já tinham os seus fundos, mas após a lei complementar, os gestores que já tinham seus fundos comercializados, através de fundos de investimento, passaram a poder fazer a sua versão, lançar a sua versão previdenciária. Então, assim como o Stuberger, que é um grande gestor, é o maior do Brasil e talvez um dos maiores do mundo, o Stuberger, ele tem a sua versão previdenciária do Fundo Verde. É porque muitos fundos previdenciários, na realidade, eles compram cotas dos fundos de investimento, né? Ele é um espelho. Eles são um espelho. Então, há um mito em dizer previdência não serve. Não é verdade. Previdência é um fundo, hoje é um fundo como outro qualquer, com benefícios por conta da sua característica fiscal, né? Sua característica fiscal. E aí, que benefícios são esses? Primeiro deles, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, ele tem a sua alíquota mínima de imposto de renda em 15%. Então, se você botou 100 mil e ao final tirou 150 mil, você vai pagar 15% em cima de 50%. Certo? Então, essa é a alíquota mínima no VGBL. Na Previdência, também pode optar por uma tabela regressiva, que a gente indica, quando é principalmente para longo prazo. A sua alíquota mínima é 10%. Faz muita diferença. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a Previdência, ele não recolhe imposto de renda come cotas. O que é o come cotas? 2 vezes ao ano, o fundo recolhe compulsoriamente o imposto de renda. Então, em 2 datas. É maio e novembro. Maio e novembro. Então, ele vai lá e ele recolhe em forma de cotas. Então, você não vê a sua previdência chacoalhar, mas ele reduz o teu número de cotas, porque ali ele tirou o teu imposto de renda. Então, esse valor que foi antecipadamente para o governo, ele deixou de ser rentabilizado. Né? Na Previdência não há o efeito de come cotas. Você só paga o imposto de renda quando resgata lá na frente. Então, se você pegar um fundo de previdência com a mesma lâmina de um fundo normal, o fundo de previdência supera no gráfico. Por quê? Porque ele não tem um come cotas. E aí gera exponencial nesse valor que iria para o governo. Entende? Então é um efeito interessante. Essa é a segunda característica.
ela tem a característica tributária. Isso é válido para o PGBL, né? É bom Isso. enfatizar isso. E aí a gente tem o V de Vitória e o P de Pato, PGBL e VGBL. O VGBL, ele você recolhe sobre a rentabilidade, sobre o valor que rendeu, imposto de renda sobre apenas o que rendeu. O PGBL você pode usar como um veículo para abater o seu imposto de renda, como uma dedução. Vou dar um exemplo. Se você teve um ganho tributado, você tem lá o seu vínculo, CLT ou no Estado, e aí você tem lá 100 mil que você recebeu de valores ao longo do ano. Você vai pagar 27,5 em cima dos 100, porque é o imposto de renda. Se você tiver aportado um PGBL, você pode aportar até 12%. 12 mil nesse exemplo, né? Então você vai lá e aporta 12 mil. Você passa a pagar imposto de renda não mais sobre 100, mas sobre 88. Então você vai pagar menos imposto de renda. Então você deixa de pagar agora para, no final do período, e aí numa tabela regressiva, que termina que em 10 anos ela chega em 10%, você vai pagar um imposto de renda sobre o valor total. Então você vai pagar os 100 mil que você tinha lá, rendeu 150, você está em 150, você vai pagar 10% de 150 e não mais de 50 como no VGBL. Então você paga sobre o total. Vale a pena? Sim, contanto que essa dedução que você receba, você aporta de volta. Entende? Você não só vai ter exponencial, porque você vai estar deixando de pagar para o governo e pegando esse valor e aportando de novo e ganhando exponencial, como você vai pagar uma alíquota menor lá na frente de 10%. Matematicamente faz sentido, porque você deixa de pagar 27,5% sobre o que investiu no PGBL para no futuro pagar 10%. Então tu ganha 17,5% só aí. Fora o rendimento do plano. Fora o rendimento de não ter dado para o governo. E aí eu digo para o cliente o seguinte: cliente, ouvinte, associado, se você tem disciplina e você entende aonde você está investindo, a qualidade do seu fundo, a estratégia, conforme o seu perfil, vale muito a pena. Se você não tem se você está fazendo meramente para não pagar imposto de renda agora, não faça. Porque você não vai contribuir, você vai contribuir menos para a sua aposentadoria. Você vai ter que pagar mais imposto de renda lá na frente. Você só está trocando um pelo outro. Entende? É isso. Botando mais agora no bolso, mas também tirando mais lá na frente. Então, quando o cliente não tem organização, eu sugiro que ele faça um VGBL. Mesmo, Rodrigo, tendo a diferença de alíquota. Porque esse dinheiro, esses 12%, ele some. Entende? Esse dinheiro que deixou de ir para o governo, né, que eu economizo em imposto de renda, eu deveria reinvesti-lo e não gastá-lo. Então é muito importante uma sabedoria no planejamento para tomar a melhor decisão. E essa é uma decisão muito importante. Eu sugiro também, associado, que você olhe, que você veja, você que contribui, qual que é o seu regime. Eu tenho dezenas de clientes que foram até o escritório e contribuem num PGBL e não fazem dedução. Não faz a dedução do imposto? Está sendo pior para ele, né? Que ele vai entregar 10% para o governo do que já foi tributado. Ele está deixando de ter isenção tributária e vai pagar mais imposto. E sobretudo, o que ele já tributou, né? Porque quando ele recebeu já veio tributado, né? Ele está pagando imposto de renda 2 vezes. Tem que ficar esperto. Se não ficar esperto, cachimbo cai. Tem uma questão muito bacana ele tem caráter sucessório. Interessante, que é o seguinte:
É muito interessante isso. Não entra no inventário e não paga os impostos do inventário, né? Não entra no inventário. Isso é importante demais. Para você, associado, que já pensa em sucessão, você que tem filhos, por lei, vai para herdeiros. Se você não apontar nenhum herdeiro, vai 50% para o cônjuge, 25% e aí divide igualmente para cada filho. Conforme o regime de casamento. Conforme o regime civil. Mas você pode apontar os seus beneficiários lá. 50 para cada filho. Se você quiser deixar para sua tia que você gosta, você pode botar lá para a mãe. Pode. E em 30 dias está na conta da família, sem ITCMD, sem inventário. Então veja, isso é uma ferramenta que não dá para não usar num planejamento sucessório. Não dá. Tem que ter. Porque é muito eficiente. Principalmente você que não tem seguro. Não gosto de contratar seguro. Faça uma previdência. Porque para sua família fazer o seu inventário, ela vai precisar de dinheiro. E ela vai precisar, e principalmente se você é o pilar financeiro, como é que vive? Porque as contas bancárias, elas são travadas. Mas eu tenho conta conjunta. É crime. Eu sei que sabe disso, Rodrigo? Tem muita família, tem muita família que não recebe herança, tem dificuldade de receber, né? Porque não tem o dinheiro para pagar os impostos. Mas parece que o STF mudou o entendimento, que agora você pode usar parte do patrimônio que está no inventário para pagar os impostos e poder receber. Pode, mas isso já é uma prática. Mas o que é que acontece? Você tende a vender o imóvel um valor inferior ao que ele custa. Não há planejamento. Aí o que é que acontece quando não há planejamento? Eu tenho que fazer mal, eu tendo a fazer maus negócios. Então, essa é uma característica interessante. Ela tem também uma característica inalienável, que o que é? Mas hoje, já revista e em algumas situações, quando o juiz percebe que você fez uma previdência para blindar o seu patrimônio de causas judiciais, trabalhistas, aí ele quebra. Divisão de bens. O PGBL saiu no Tribunal Federal no ano passado já uma mudança. Divisão de bens no caso de separação, você está falando. Separação, perdão, Eu tenho 1 milhão de PGBL, em VGBL e PGBL. Me separei. Antigamente, esse valor não entra na divisão de bens. Se tiver agora o PGBL está entrando. O VGBL não. O VGBL ainda não. Que estranho, né? Porque essa discrepância, na atitude em relação a um ou outro. Eu tenho cliente nessa situação. É onde o PGBL vai entrar para... Mas o VGBL ainda não. Então, dado, Rodrigo, olha só, rentabilidade de fundo de primeira categoria, porque são versões previdenciárias dos grandes gestores. Diferente de anterior a 2021, onde os bancos monopolizavam, 2001, onde os bancos monopolizavam, aí a gente pagava para um fundo de renda fixa uma taxa de carregamento, de saída. Eu me lembro. Hoje em dia eu acho que não existe mais não, né? Antigamente você pagava tanto na entrada quanto na saída a taxa de carregamento. Isso aí é inimaginável. A gente pagava taxa de administração altíssima. Eu já vi taxa de administração, fundo de renda fixa, 3%. Taxa de administração de fundo de renda fixa não pode passar de 0,5%. Por quê? Porque a taxa de administração, o que é? É a taxa que o gestor recebe para pagar as custas do fundo, contador, compliance, advogado, enfim. Taxas aos órgãos regulamentadores. É o valor que o fundo utiliza para pagar o seu custo operacional. E ele remunera também o gestor. Só que um fundo de renda fixa, eu estou falando de um fundo de renda fixa simples, fundo pós-fixado. E não tem o que fazer, é muito simples. Então não há
demanda complexidade para ser cobrado 3%. Você tem ideia, um fundo de ações, que a complexidade é muito maior, vai de 1,5 a 2. Então, esse mundo, essa farra dos bancos acabou. Porque o mercado expandiu, abriu e os clientes não são tão mais ingênuos como eram. Com a internet, né? Hoje em dia a informação é descentralizada. Enfim, as pessoas tendem a fazer escolhas melhores, né? Porque tem mais informação disponível. E aí, Rodrigo, exato. E aí é por isso que quando você pegar esse fundo, um fundo pós-fixado, que não tem o fundo pós-fixado, o que é que acontece com ele? Ele vai ali estar em cima da linha do CDI, concorda? Fundo pós-fixado simples, um pouquinho acima, na linha ali, com liquidez, eu quero dizer, com liquidez D0, D1. Ele vai ficar ali no CDI. Aí o que acontece com os fundos? A gente percebe nos fundos do banco que eles ficam abaixo do CDI. Por quê? Porque cobra mais taxa de administração. Porque tem taxa. Aí a taxa ela é calculada na cota do fundo. E aí reflete na rentabilidade. Então se é mais caro, eu tiro da rentabilidade, então por isso que eu performo abaixo do CDI. Entendeu? Ainda bem que alguém de bom senso tomou essa medida. Essa lei complementar. Acho que foi Fernando Henrique, né? 2001. 2001 foi Fernando Henrique Cardoso. Ele foi até 2002, 2003 foi Lula. Então, parabéns, Fernando Henrique Cardoso, por essa medida. Isso aí foi abrir o mercado, assim. A gente foi, durante muito tempo, muito maltratado. Muito maltratado. E hoje a gente tem a possibilidade de... há algumas limitações ainda, sabe, Rodrigo? No que o fundo previdenciário pode aplicar. Não pode aplicar em ações no exterior. Em ação no exterior, exato. Tem opções, tem algumas limitações. Então você vai perceber que o fundo mais arrojado de previdência, a volatilidade dele é bem menor do que um fundo da mesma gestora, um long only, por exemplo, um fundo que só compra ações, opera comprado em ações. A volatilidade do previdenciário vai ser menor, porque tem uma limitação ali. O que também acaba sendo bom, né? Não pode se alavancar, termina protegendo, né? E o bom é que nesse mercado tem produto para todos os gostos, né? Desde aquele investidor mais conservador, papai e mamãe, até aquele do galeta assado, né? Aquele mais arrojado, né? Assim, é uma brincadeira, uma analogia. Então, tem opções para todos os gostos. Se você quiser um fundo de previdência privada só em renda fixa, tem. Se você quiser uma boa exposição a ações, também tem, né? Hoje eu fiz uma portabilidade, a gente tem esse cliente no FII fixo, olha só. Eu fiz uma portabilidade de um fundo que ele tinha no Safra para a XP, um fundo pós-fixado com 0% de taxa de administração. Fundo pós. Ele é FII fixo, não importa, para mim não importa a taxa de administração que ele vai pagar. O ponto é que a Selic ainda está 13,25. Vai cair agora. Vai ter, né? Vai cair. É 13,25. Ela vai para ou 12,75 ou 12,50. Que é o esperado, né? Que é o esperado. Então, mas estamos falando ainda de bruto 1% ao mês. Então, tem que ter uma alocação muito bem feita, tem que estar uma estratégia muito bem feita para bater isso. Então, o que é que eu quero dizer? Você estava falando de perfil. Estou trazendo uma previdência para cá. Fundo pós-fixado de previdência. Simplinho. Tu acha interessante só investir em um fundo de previdência ou em vários fundos? Tipo, eu invisto 1/3 da verba que eu quero destinar à previdência privada em fundos de previdência e renda fixa, outro 1/3 em fundo de previdência e ação, outro 1/3... Não, eu acho uma boa. Uma coisa interessante da previdência, isso é um detalhe assim, importantíssimo e pouca gente fala.
que é o seguinte, você tem na Previdência a possibilidade, atenção associada, porque isso é muito importante, você tem a possibilidade de fazer contribuição mensal, débito em conta. E aí, vou associar com a tua pergunta. Eu acho interessante sim diversificar. Você pode pegar um fundo de ações, botar, aí atribuir a sua porcentagem conforme o seu apetite. Mas vamos dizer que de R$ 1.000 que você aporte, você põe R$ 200 no fundo de ação, R$ 50, R$ 500 no fundo DI no momento. Você pode botar 20% no fundo de inflação e 20% no multimercado, facilmente. E aí, você é debitado mensalmente e esse valor ele é atualizado pela inflação. Uma outra coisa muito interessante do plano de previdência é que agora existem novos planos em que eles têm, por exemplo, uma expectativa de pagar dali a 30 anos. E aí eles começam investindo muito em ações, aí no decorrer do tempo vai migrando para a renda fixa, né? A gente faz isso no planejamento com o cliente. Mas eu só queria voltar e mencionar que quando você, Rodrigo, está contribuindo mensalmente, aquilo já é compulsório, isso é importante. Você faz o preço médio, aquele preço médio que a gente fala sempre. Você está sempre comprando, então você vai estar sempre comprando. Compra na alta e na baixa, faz um preço médio. Vai comprando, faz o preço médio. Os clientes que aportam mensalmente, a carteira rende mais. Ponto. Isso já é um dado. Do que aqueles que só investem uma vez por É um ano. fato. É um fato. Isso é um dado. E rendem muito melhor. E outra, poucas pessoas chegam, poxa, minha contribuição é 5.000 mês, ou é 1.000 mês, ou ano que vem eu vou botar 1.000 mais a inflação. Ninguém faz isso. Porque, efetivamente, R$ 1.000 hoje não é igual a R$ 1.000 ano que vem. Sim. Mas a Previdência, ele faz automaticamente o ajuste da inflação. Da contribuição. Então, você, sem perceber, você já teve a inflação, você já aportou, porque você tem que acompanhar o poder de compra. Como é que eu faço isso? Aportando também a inflação. Isso dá um efeito exponencial gigante. Pô, assunto muito legal, muito bem debatido aqui, mas infelizmente o nosso podcast chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Luciano, a sua presença e deixar para vocês os minutos finais para você fazer algumas considerações aos nossos associados que estão nos assistindo. Claro. Associado, obrigado pelo tempo. A Previdência é um excelente veículo. É um tabu dizer que a Previdência não é um bom veículo, é um excelente veículo, tem excelentes fundos, tem excelentes características tributárias e sucessórias e um excelente veículo para você construir a sua liberdade financeira. O time da BeQuest, eu estou disponível para o que vocês precisarem. Um abraço. Perfeito. Obrigado, pessoal, pela audiência. Eu espero que tenham gostado desse podcast que nós gravamos aqui com o Luciano, com um carinho especial para vocês terem alguma noção sobre a previdência privada e qualquer coisa, procurem Luciano aí da BeQuest. Até a próxima. Um sindicato forte é um sindicato de lutas. Um abraço.